Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua preso lá na Superintendência da Polícia Federal. Inclusive, o filho dele, o Carlos Bolsonaro, visitou o pai na quinta-feira, né, como de praxe, todas as quintas tem visita. E ele se manifestou por meio das redes sociais, até deu uma entrevista à rádio, dizendo que o pai está cada dia pior. E também falou que estava levando ali um radinho de pilha porque a condição da cela em que o Jair Bolsonaro está é insalubre, molhada, a cela até descrevendo que tem 8 metros quadrados, mas na verdade tem 2 metros quadrados e não tem acesso à TV, porque a informação anterior, né, é que ele teria acesso à TV, mas não tem a TV na sala. Às vezes são nas áreas comuns, onde o Bolsonaro pode fazer banho de sol, ou até mesmo frequentar o refeitório. Por isso, desse rádio de pilha também que foi levado ao ex-presidente. E aí reclamando que realmente as condições são insalubres quanto à condição que o pai está vivendo. Então, em meio a tudo isso, ainda tem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isadora. Até pontuando, né, da parte da PL, também é importante perceber que por conta de quanto prolongou-se essa discussão, que a Jéssica estava falando, acabou perdendo um pouco do fôlego, da força pública. E a gente já tem, com a prisão do Bolsonaro, eu acho que isso acaba se fortalecendo também. Então, a opinião pública, você vê de ontem, quem acompanhou nas redes sociais de ontem para hoje, até o próprio posicionamento do Lula ontem, né, as falas dele, não acabou reverberando de uma maneira tão inflamada quanto o esperado. Então, a gente percebe que a própria PL em si, ela tem perdido um pouco esse fôlego no debate público, porque pro debate público, as questões de segurança são muito mais importantes para o momento. Nós estamos ali com uma pressão constante no Congresso para ser debatido. Oi? Só vou te interromper um pouquinho, só para receber o pessoal de volta da rádio, né, que está nos acompanhando aqui. A gente está falando sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho dele visitou, né, o pai na quinta-feira, tradicional, o Carlos, e reclamou das condições em que o ex-presidente está. Até falou que levou um radinho de pilha, colocou uma foto na rede social, porque ele não tem acesso à televisão. E falando que a cela é molhada, insalubre e tudo mais, reclamando dessa condição. Mas a Isadora estava trazendo o contexto do PL da anistia, contextualizando tudo isso, né? Sobre a prisão do Bolsonaro, condição insalubre e o PL, por que ele é importante. Sim, e a gente teve uma... Anistia não, dosimetria, perdão. Dosimetria. E a gente teve essa questão também dessa estruturação muito voltada nos últimos 2, 3 anos, de diversos, não somente os atos, mas posicionamentos, falas, Zambelli, Eduardo, o Bolsonaro em si. Então, a construção da impunidade estrutural em cima do bolsonarismo. E a prisão do Bolsonaro, ela é uma efetivação de um movimento contrário. Então, acredito que a perda do fôlego da PL da dosimetria também está muito ligada por esse espaço. E eu falo assim, em relação a Bolsonaro agora também, olha, eu falo para vocês, eu tive um final de ano um pouco complicado, passei por umas coisas difíceis, mas talvez não tão difíceis quanto o do guarda que cuida da cela do Bolsonaro, porque esse final de ano, o cara, ele tá dando trabalho do caramba, né? Cada hora acontece alguma coisa com ele, a saúde dele tem problema e cai da cama e inventa cirurgia. Então, ele ultimamente está dando um trabalho nessa pior aí que a gente tá vendo. Imagina o guarda que cuida da cela dele. Inventa cirurgia. Inventa cirurgia foi pesado. Você com clima. Inventa cirurgia. Só esperando você. Eu acho que quem tá sofrendo não é o guarda, é o Bolsonaro mesmo, em pessoa. Exatamente. Assim, ele não tem culpa de cair da cama, de ter problemas de saúde, de hoje ter uma situação complicada em relação à questão de respiração, soluço, por conta de uma facada que um bandido deu nele num momento ali de campanha política, né? Então, é muito triste. Em qualquer cenário, poderia ser o Bolsonaro, poderia ser o Lula, poderia ser qualquer pessoa, meu pior inimigo. É muito triste. Esses problemas de saúde realmente são uma coisa pra gente ter empatia com o próximo. Sem falar que se trata também de um idoso, de um homem mais velho que precisa de medicamentos que muitas vezes são fracionados, de uma alimentação correta, de uma parte de fisioterapia, que também nesse ambiente ele não consegue fazer, não consegue ser atendido. Então, complicado. Tem um outro contexto também, né? Que a defesa dele fez um pedido, né, mano? Pois é, porque ele quer ter a pena reduzida em função da leitura. Então é interessante porque isso sempre foi algo muito criticado pelo bolsonarismo do ponto de vista do sistema penal como um todo, mas agora a defesa está pedindo para que, conforme o Bolsonaro vá lendo livros, a pena vá sendo reduzida utilizando... Tem aquela lei, né? Até exatamente. O Alexandre Nardoni assim leu alguns livros e a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe
da Isabela, criticou bastante essa decisão, porque a cada obra lida diminui 4 dias de pena, não é isso? Exato. No sistema prisional. Estou curioso para saber qual vai ser a biblioteca do Bolsonaro, né? O que é que ele vai ler na prisão. A gente soube que o Jair Renan levou para ele um livro, mas aí quando perguntado qual era o livro, era uma cruzadinha. Eu acho que cruzadinha não conta para diminuir a pena. Ah, mas aí tem obras, ele precisa fazer um relatório. Não é assim, li um livro, nossa, olha aqui, li a historinha, um resuminho e pronto. Não, tem um relatório, aí tem uma comissão que vai analisar a interpretação que foi feita sobre aquela obra. Tem critério, não é assim também. E tirando o deboche, existem obras específicas. Foi bem debochado agora. Existem obras específicas que o preso, qualquer que seja, e nesse caso Bolsonaro, pode ler e apresentar o relatório. Isso é definido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Isso em todo o país também funciona. São obras base, inclusive, muito próximas de final de ensino médio, de Enem. Então, são livros, muito livro brasileiro, né? Como Capitães de Areia, Vidas Secas. Bolsonaro vai aprender um pouquinho da história e da cultura brasileira aí nesse momento. Mas, gente, vocês estão com rancor, hein? Quanto rancor nesse coraçãozinho. Um livro também que faz parte da lista é o Ainda Estou Aqui, que inspirou o livro, o filme que ganhou o Oscar, né? Eu até ia fazer um comentário, mas ia virar um debate político aqui, então... Pode fazer, é isso que a gente gosta, vai, vamos. Vou até perto de você pra fazer um comentário. Qualquer coisa você para a briga aqui, vai. Vai, fala. Então, será que o nosso antigo ex-presidiário, ele conseguiu diminuir a pena dele em quanto tempo? Ele disse que ele tem 40 livros na prisão, entre eles biografia do Marighella, que ele fez esse período de leitura. Mas não... Eu acho que aqui o ponto da redução de pena a partir da leitura de livros, para ser muito sincera, eu acho bem criticável mesmo. Porque eu acho que você tá lá, você não tem nada para fazer. Eu acho que ler um livro é um presente, não deveria reduzir nada. Que bom. Mas na verdade, assim, se tá previsto também na Constituição, e a Constituição garante, é óbvio que vai ter o pedido da defesa, né? Então, isso tá pacificado, se tá previsto, ele tem o direito também de, por meio da defesa, fazer essa solicitação.